Americanos estão chocados após a entrevista de Donald Trump, que sugere melhorias para ricos, sem garantias aos pobres. Os democratas, ucranianos e europeus são culpados por todos os problemas. Suas viagens pelo mundo todo e o fato de aceitar presentes caros, como um avião do Qatar, Trump chama de benefício para os americanos comuns. A economia dos Estados Unidos da América está boa, mas os americanos devem se preparar para o pior, já que as eleições para o Congresso se aproximam e a Casa Branca pode não conseguir controlar a situação. Essa foi a mensagem da entrevista de Donald Trump ao Político hoje. E como escreve o próprio jornal, Trump encerra seu primeiro ano no poder sentindo otimismo sobre como ele transformou a economia e o mundo. Enquanto aliados no exterior e apoiadores dentro do país expressam uma preocupação cada vez maior sobre quem exatamente pode se beneficiar de sua política. Sociólogos e analistas republicanos, incluindo aqueles que apoiam Donald Trump, alertam que os resultados dos democratas estão superestimados, em parte porque o presidente Trump não fez o suficiente para que os eleitores acreditassem que ele realmente é capaz de lidar com o aumento do custo de vida. Mas Trump é inflexível e garante que a vida melhorou, e quem não concorda com isso é um traidor. Bem, vamos resumir a entrevista de Donald Trump e como ela impactou os americanos comuns. Neste episódio, vamos falar mais sobre a política interna dos Estados Unidos da América, sobre a economia e sobre o que Donald Trump disse sobre tudo isso na entrevista. Enquanto isso, escreva nos comentários quais são suas impressões sobre a política de Donald Trump no primeiro ano de seu segundo mandato presidencial. Meu nome é Alexei Pecci. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, curta este vídeo e ative o sininho para receber notificações sobre novos episódios. E inscreva-se também no meu canal do Telegram. O link está na descrição deste vídeo. Publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Por exemplo, a transcrição da entrevista de Donald Trump eu publiquei no canal do Telegram já faz algumas horas. Trump concedeu uma grande entrevista à revista Político, que a Casa Branca incluiu recentemente na lista de supostos meios de comunicação falsos. Aliás, mas tudo bem, e essa entrevista simplesmente chocou muita gente. Donald Trump diz que sua guerra comercial, a economia aquecida e tarifas contra aliados só trouxeram benefícios aos americanos. Mesmo assim, Trump declarou que pretende reduzir as tarifas antes das eleições, reconhecendo que revogar uma de suas decisões econômicas traria benefício imediato ao americano comum. E lançou o desafio mais direto à independência do sistema da Reserva Federal. Ele afirmou que a queda imediata dos juros é o teste crucial para o futuro presidente do Banco Central. Para os republicanos do Congresso, ávidos por orientações sobre a acessibilidade à saúde, Trump não deu nenhuma resposta, recusando-se a dizer se insistiria na prorrogação dos subsídios à saúde, cujo prazo expira no final do ano. E há novamente risco de shutdown, pois os democratas vão insistir nisso. Sua mensagem aos aliados europeus, preocupados com a agressão russa, foi de que a verdadeira ameaça para seus países é o pessimismo, a imigração descontrolada e o politicamente correto, e não uma Rússia agressiva e selvagem. Ele alertou que as alianças de muitos anos com os Estados Unidos estão sob ameaça e que as capitais mais famosas, incluindo Londres e Paris, mudaram a ponto de ficarem irreconhecíveis. Mas vamos dividir essa entrevista em alguns blocos. O primeiro, Donald Trump continua sua luta contra o Federal Reserve. Nos últimos meses, Trump tem pressionado o sistema da Reserva Federal e seu chefe, Jerome Powell, buscando a redução das taxas de juros. Agora, ele está abertamente usando a redução das taxas como uma ferramenta para escolher o sucessor de Jerome Powell. Quando perguntado se o apoio à redução imediata das taxas é de fato um critério para a escolha do próximo presidente do Fed, Trump respondeu que sim, acrescentando que Jerome Powell também deveria fazer isso e repreendeu Powell, chamando-o de uma pessoa pouco inteligente que não gosta de Donald Trump, embora ele não devesse gostar ou não gostar de Trump. Isso nem faz sentido aqui, mas Trump afirmou que Jerome Powell não gosta dele, por isso resiste às suas decisões. E o próximo presidente do Fed deve gostar de Trump e concordar com tudo o que ele exigir.
E isso acontece enquanto, na quarta-feira, espera-se que o Fed aprove a terceira redução consecutiva da taxa de juros na última reunião do Banco Central deste ano. Na semana passada, Trump declarou que já escolheu o sucessor de Powell, embora o presidente tenha se recusado a revelar o nome dessa pessoa. O diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, é considerado o favorito para esse cargo pelo chefe Trump. Quanto à situação econômica do país, Trump avaliou com confiança a economia dos Estados Unidos da América como excelente, afirmando que todas as suas viagens ao exterior estão focadas na América. Trump chamou sua liderança de um sucesso inquestionável, apesar das preocupações persistentes dos consumidores e do crescimento lento do emprego em setores-chave. Tudo isso acontece enquanto ele continua insistindo que o foco na acessibilidade é pura mistificação. Segundo ele, os democratas destruíram a economia durante o governo do ex-presidente Joe Biden, deixando para ele uma bagunça, e agora ele é obrigado a lidar com tudo isso. Mas essa declaração diverge da opinião de alguns dos principais conselheiros de Donald Trump, que afirmam que o presidente deveria focar mais em promover sua própria economia. Especialmente considerando que, de acordo com uma pesquisa recente do Político, 37% dos que votaram em Donald Trump no ano passado disseram que o custo de vida nos Estados Unidos da América está atualmente no nível mais baixo. Eles também se lembram de que Trump defendeu várias viagens internacionais de destaque que fez durante seu segundo mandato ao Oriente Médio e à Ásia. Ele insistiu que essas viagens tinham como principal objetivo melhorar as condições de vida dos americanos comuns dentro dos Estados Unidos. Quando eu faço uma viagem, só penso em um lugar: os Estados Unidos. Minha diplomacia pessoal trouxe trilhões de dólares em novos investimentos para os Estados Unidos, mas até agora só Trump recebe presentes caros, como um avião do Qatar. E uma parte significativa do capital prometido por Trump vai levar anos e anos para se transformar em novas fábricas e empregos. Enquanto isso, de acordo com um relatório recente da empresa ADP, responsável pelo processamento de folhas de pagamento nos Estados Unidos da América, as empresas privadas cortaram 32 mil funcionários em novembro, incluindo 18 mil empregos no setor de manufatura. Ou seja, não há novas fábricas, pelo contrário. E isso não é tudo! É interessante que Donald Trump simplesmente deixou os republicanos no Congresso sozinhos com outro problema. Trump não esclareceu nada sobre a legislação de saúde. Vou explicar aqui. Na quinta-feira, o Senado deve votar pela prorrogação de 3 anos da ampliação dos subsídios. O Obamacare, plano dos democratas, deve ser rejeitado no Senado. Mas é preciso uma alternativa. Por isso, os republicanos debateram princípios de reformas que poderiam substituir o Obamacare, mas não chegaram a um consenso sobre os próximos passos. Os republicanos afirmam que haverá votação sobre o projeto dos democratas na quinta-feira e que ele será rejeitado. Precisamos propor algo, mas não se sabe o que, então os republicanos aguardavam a orientação de Donald Trump. Mas quando perguntado se ele pediria ao Congresso para prorrogar temporariamente esses subsídios, o que permitiria evitar o aumento dos prêmios de seguro para milhões de americanos, Trump se recusou. Assumir uma posição definida. Citação. Não sei, vou precisar analisar. Eu gostaria de ter um atendimento médico de melhor qualidade. E então Trump voltou a prometer milhares de dólares nas contas dos americanos. Ou seja, quando ele não consegue explicar o que fazer com o seguro de saúde, ele fala que vai prometer mais dinheiro. Trump propôs um plano que direciona subsídios ampliados pela Lei de Assistência Médica Acessível diretamente para contas de poupança de saúde que os americanos poderão usar para pagar despesas do próprio bolso. Ou seja, basicamente, para que o dinheiro não vá para as seguradoras, mas diretamente para as contas dos americanos e então que os próprios americanos paguem no hospital. Mas eu lembro que, em 9 de novembro, há um mês, Donald Trump prometeu a cada americano $2.000 em dividendos da política tarifária. Mas já se passou um mês e essa promessa foi esquecida. Lembro também que, em 20 de fevereiro de 2025, Trump prometeu dar $5.000 para cada americano e novamente esqueceu essa promessa. Aqui está, em um ano, a terceira promessa de depositar algum dinheiro nas contas dos americanos e, muito provavelmente, essa promessa será esquecida novamente. Chegou o momento da verdade. Pessoas inteligentes, grupo ao qual eu modestamente me incluo,
Já no início da guerra comercial, garantiam que as tarifas de Donald Trump atingiriam principalmente os americanos, já que todas essas tarifas seriam incorporadas ao preço dos produtos e esse preço seria pago pelos americanos. E agora, hoje, Donald Trump declara que vai considerar a possibilidade de isenções adicionais das tarifas para reduzir os preços para os americanos. Lembro que no mês passado a Casa Branca já havia reduzido as tarifas sobre alguns produtos importados, incluindo carne bovina, tomates, bananas, café e assim por diante. Tudo isso ocorreu durante agitações inflacionárias e crescente insatisfação dos eleitores com os preços dos alimentos. Ou seja, Trump admite hoje em uma entrevista que diz: sim, os preços dos alimentos subiram. Para baixá-los é necessário cancelar as tarifas. Agora Trump declara que está pronto para expandir esses benefícios e remover as tarifas para um grupo maior de produtos. Ou seja, finalmente reconheceram na Casa Branca que as tarifas são prejudiciais para os americanos. Eu e muitos especialistas já falávamos sobre isso no início de toda a guerra comercial. Mas Trump deixou claro que essa é apenas uma solução temporária, até que passem as eleições para o Congresso dos Estados Unidos da América. E aí podem aumentar as tarifas de novo, porque já não vão se importar com a opinião dos eleitores, pelo menos até o próximo ciclo eleitoral, e antes das próximas eleições. Sabe o que pode ser feito? Prometer de novo $2.000 para cada americano na conta bancária deles. Depois, claro, não cumprir essa promessa. Trump declarou que agora, ao reduzir tarifas sobre alguns produtos, ele vai aumentá-las sobre outros, mantendo assim sua estratégia mais ampla de usar sanções comerciais como forma de pressão. Essa abordagem destaca a dupla direção de sua política econômica, ou seja, por um lado, a tentativa de aliviar a inflação interna, enquanto ao mesmo tempo utiliza as tarifas como instrumento político e geopolítico. Mas esse direito de Trump pode não durar muito. Aliás, a Suprema Corte está atualmente analisando a constitucionalidade de muitas das novas tarifas impostas por Trump. E essa decisão pode limitar significativamente a capacidade dele de usar tarifas para alcançar seus objetivos na política externa. E agora, por favor, pausem este vídeo e escrevam nos comentários: a guerra comercial acabou beneficiando os americanos ou, pelo contrário, só piorou as coisas? Especialmente se você mora nos Estados Unidos, por favor, pause este vídeo e escreva nos comentários o que você acha. A guerra comercial foi benéfica ou não? Depois, na entrevista, Trump atacou a Europa. Trump chamou a Europa de cultural e politicamente à deriva e sugeriu que as alianças tradicionais dos Estados Unidos da América não são tão inabaláveis quanto muitos líderes europeus poderiam esperar, sugerindo que a América está partindo. Trump afirmou que a política de imigração fraca está mudando a cultura da Europa, transformando-a em um continente em decadência, e que o politicamente correto tornou a Europa fraca. A crítica feita poucos dias depois de a administração Trump apresentar uma estratégia de segurança nacional que incentivava, entre aspas, o cultivo da resistência ao caminho atual da Europa, também serviu como um sinal da posição cada vez mais distante de Washington em relação aos aliados tradicionais. E isso causou preocupação entre os funcionários europeus, que já estavam inquietos com a imprevisibilidade dos Estados Unidos da América. Mas vou citar Trump. Eu quero governar os Estados Unidos, não quero governar a Europa, declarou Trump. E então mencionou que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, já o chamou de paizão. Esse é um jeito de falar que reflete o orgulho dele pelo domínio na aliança, mas ao mesmo tempo mostra o desconforto que isso causa nos aliados, que consideram isso depreciativo. Ainda mais porque Mark Rutte nunca chamou Trump de paizão, mas Trump ficou tão preso a isso que agora anda por aí dizendo: o Mark Rutte me chamou de paizão. Ao mesmo tempo, Trump deixou claro que pretende se envolver na política internacional, apoiando aliados ideológicos, citando como exemplo Viktor Orbán da Hungria e Javier Milei da Argentina. E essa interação seletiva, o distanciamento do continente como um todo e a exaltação dessas figuras nacionalistas destacam a abordagem de Trump. Isso mostra o descumprimento das normas de segurança coletiva e a intervenção em políticas de outros países. Quando foi questionado se ele quis dizer que os países europeus deixariam de ser aliados dos Estados Unidos da América, Trump não deu uma resposta convincente. Isso depende das circunstâncias? A resposta condicional de que isso depende das circunstâncias destaca a incerteza enfrentada pelos governos que antes confiavam automaticamente nas garantias americanas, mas agora acham que seu status depende da aprovação pessoal dele. Mas o próprio fato de Trump elogiar Orbán mostra como ele seria. Como ele vê a Europa? Ou seja,
quem corre para bajular Putin é Orbán, aparentemente o único a fazer isso na Europa. Tem o fico, mas ao menos não age tão descaradamente. Na entrevista, Trump também defendeu Pete Hegseth. O presidente dos Estados Unidos da América teve uma reação ambígua sobre se o ministro da Defesa, Pete Hegseth, deveria testemunhar no Congresso sobre os recentes ataques dos Estados Unidos da América a embarcações suspeitas de tráfico de drogas, incluindo um segundo ataque para eliminar os sobreviventes. Em 2 de setembro relatei no meu canal do YouTube o incidente, o que ocorreu e as acusações contra Pete Hegseth. E agora os legisladores estão tentando usar o projeto de lei anual de defesa para obrigar responder ao ataque que, segundo alguns especialistas, pode apresentar características de crime de guerra. Mas Trump não dá nenhum sinal de que espera que o chefe do Pentágono cumpra essa decisão. E aqui Trump, como dizem, foi ele mesmo. Aqui ele realmente não usou nenhuma máscara. Vou citar o que ele disse. Não me importa se ele vai fazer isso ou não, ele pode fazer se quiser, não me importa, tanto faz. Eu diria sim, façam o que quiserem. Ele está lidando com tudo muito bem. Ou seja, isso mostra que Trump está dizendo, sim, não ligo para o Congresso, legisladores ou tribunais, faço o que quiser, não me importo. E Trump garante que estudou imagens da operação de 2 de setembro destacando, abre aspas, parecia que eles estavam tentando virar o barco para continuar o caminho, mas depois Trump se recusou a dizer que o segundo ataque era necessário. Eu não me envolvo nisso. Então, você está se envolvendo ou estudou todos os detalhes do caso? Nos seus comentários, ele sabe, e fez como se fosse uma tela dividida. De um lado da tela, o presidente está ao lado do seu chefe do Pentágono, mas, ao mesmo tempo, do outro lado, ele se distancia de uma das decisões militares mais polêmicas durante seu tempo no poder. E claro, Trump também mencionou a Ucrânia nessa entrevista. Trump declarou que está na hora da Ucrânia realizar eleições. A Ucrânia adiou as eleições nacionais devido à lei marcial, enquanto luta contra a invasão russa, o que é uma exigência constitucional que proíbe a votação durante tempos de guerra. Ressalto, a Constituição da Ucrânia proíbe eleições em tempos de guerra. Mas Trump afirmou que Kiev deveria realizar eleições, alegando que o adiamento da votação mina as reivindicações de legitimidade democrática da Ucrânia. Foi assim que Trump começou a falar, de fato. Trump repete totalmente a retórica do ditador russo Vladimir Putin ao sugerir que Zelensky não é legítimo, citação. Eles usam a guerra para não realizar eleições. Acho que o povo ucraniano deveria escolher e talvez Volodymyr Zelensky vença. Não sei quem vai vencer, mas eles não têm eleições há tempos e falam de democracia. Mas isso já deixou de ser democracia. E aqui eu lembro que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, aproveitou a incapacidade da Ucrânia de realizar eleições para declarar Zelensky ilegítimo. Enquanto isso, autoridades ucranianas afirmam que realizar uma votação nacional, atenção, nas condições de deslocamento em massa da população, de territórios ocupados, de bombardeios ativos do setor civil e com milhões de cidadãos no exterior, isso não é nem viável nem legal de acordo com a Constituição da Ucrânia. Mas para Trump isso não importa. Ele diz, Putin pediu que eu falasse das eleições, então estou falando, mas é isso que parece. E então, no contexto da notícia sobre os novos parâmetros do acordo de paz apresentados a Kiev, Trump fez um comentário sombrio sobre as perspectivas da Ucrânia e sugeriu que Zelensky logo será forçado a ceder. Citação. Bem, ele vai ter que se controlar e começar a aceitar o que acontece quando você está perdendo, porque você está perdendo. Um bom aliado, não é? Ao ser questionado sobre a afirmação de Donald Trump Jr. de que os Estados Unidos da América podem deixar a Ucrânia, Trump respondeu de forma evasiva. Essa declaração não está totalmente certa, mas também não está totalmente errada. Uma análise mais detalhada dessa parte da entrevista sobre a Ucrânia e a Europa foi publicada neste canal algumas horas atrás, então vá lá e não deixe de assistir. Enquanto isso, escreva nos comentários sua opinião sobre essa entrevista, diga o que mais te chocou, o que mais te surpreendeu e com qual das declarações de Donald Trump você mais concorda. Se este vídeo foi útil e interessante para você, e se você considera meu trabalho necessário, ficarei grato pelo seu apoio. Canal de Alexei Pet no YouTube.
Você pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura paga na plataforma Patreon, Buy Me a Coffee ou aqui mesmo na plataforma YouTube. Todos os dados e links estão na descrição do vídeo, onde diz apoiar o canal Alexei Petty. Escolha qualquer formato que for mais conveniente para você. Eu ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso, se cuidem, até mais.